de participar desse nosso encontro de educação continuada. Isso tem sido muito válido, tem sido um aprendizado e interação interdisciplinar muito válida. E agradecer em nome da residência em cirurgia do joelho, chefiada pelo Dr. Marcelo Cortez, coordenada por mim, João Bosco e Leonardo Heráclio, que vai já entrar. Agradecer aos nossos R4, que devem estar aqui participando da reunião, como parte da educação continuada, da residência. Agradecer também à Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, na Regional Nordeste, que também está aqui participando. Nós já temos algumas pessoas online de outros estados aqui do Nordeste. E, em especial, agradecer também à doutora Cristine Muniz, que coordena a residência integrada em ortopedia, né? E aí, mais uma vez, a gente lembra que aqui no estado do Ceará, a residência em ortopedia ela é integrada entre os serviços de trauma do Hospital do Frotão, o serviço de ortopedia do Hospital Geral e de pediátrica do Hospital Bert Sabin. Perfeito. Eu só tenho a agradecer também, né, mais uma vez aqui o convite, a confiança, né? Como eu falei na semana passada, a gente sabe a seriedade que vocês desenvolvem todas as atividades e a gente está aqui convidado para esse momento com certeza uma grande satisfação. Para os colegas que estão aí, né? Não sei se todos estiveram na primeira semana, então vou só fazer uma breve recapitulação da nossa atividade. Então, a nossa ideia é termos 3 encontros, né, focados em ressonância do joelho, passando aí uma base para que o ortopedista possa, ao receber esse exame, né, ter os conhecimentos necessários para que ele possa, então, interpretar as principais lesões, né, possa tirar algumas dúvidas que ele tenha naquele caso e colaborar, né, na sua condução aí nos exames e nos pacientes com lesões do joelho. Então, tem muitos colegas também radiologistas, mas vocês vão perceber que a nossa abordagem, né, da ressonância nessa atividade ela é um pouco diferente, né, das atividades que a gente faz voltada para o radiologista, que aí é uma atividade para laudos, né, e aqui é uma atividade para interpretação dentro de casos. Então, é um pouco diferente uma abordagem da outra. Eu vou começar aqui, a gente fez na primeira semana a parte de anatomia e eu falei um pouco de sequências básicas, né, da ressonância. Hoje os temas são meniscos e ligamentos. Logicamente que são temas, né, que tem muita coisa para ser falado. A gente teve algumas semanas atrás aí uma jornada, uma maratona que a gente organizou de menisco, que foram quase 11 horas de aula só sobre menisco e não acabou todo o tema, né? Ainda teria mais coisa para falar. Então, logicamente que a gente não vai falar de tudo, né, que pode falar sobre menisco. Nós vamos falar do que é principal para quando você se deparar com a ressonância, você possa saber avaliar o menisco. Então, esse é o foco, tá? Logicamente que é um aprendizado contínuo. Quanto mais casos vocês forem vendo, quanto mais ressonância vocês forem vendo, mais vocês vão estar se adaptando a esse tipo de imagem, a esse tipo de interpretação, né? Quem ainda não segue a gente aí nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, vale a pena, tem bastante conteúdo que a gente posta lá de imagem, então estão todos convidados, serão muito bem-vindos a estarem com a gente lá, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, pessoal, sendo bem objetivo, vou fazer uma revisãozinha muito rápida aqui do tema para a gente partir para os casos, que o foco de hoje a gente vê muita ressonância, a gente vê muito caso, tá certo? Então, vamos lá. O ligamento cruzado anterior, então, é uma das estruturas aí centrais, né, de estabilização do joelho. E a primeira coisa que a gente tem que avaliar nela aqui na ressonância é basicamente a continuidade de suas fibras e a sua orientação em relação ao teto da fossa intercondilar. Então, em relação aqui à linha de Blumenstadt. Então, toda vez que a gente analisa, né, esse ligamento, você traça o eixo dele. E esse eixo, né, ele tem que estar pelo menos paralelo, mas muitas vezes ele vai estar um pouco mais verticalizado em relação a esse teto da fossa intercondilar. São parâmetros importantes, né, que nós já vamos avaliar logo de início, na hora que eu bato o olho aqui na ressonância, tá? Então, além disso, eu vou olhar a continuidade das fibras. Sabemos que
o LCA é composto aí por duas bandas, né? Pelo menos duas bandas, tem estudos que descrevem até mais, mas pelo menos duas bandas principais. Mas nem sempre elas estão bem individualizadas na ressonância. Em alguns casos, em uma boa parte dos casos, você até consegue delimitar, mas nem sempre vai ser delimitado. E às vezes, entre uma banda e outra, você identifica algum conteúdo que fica um pouco mais heterogêneo, às vezes um pouquinho de gordura entremeada, alguma coisa nesse sentido, que ele não fica totalmente preto, ele não fica totalmente hipointenso. Isso não é uma doença por si só, não é um estiramento só porque ele está assim. Ele pode ter esse aspecto, tá? Então, a gente vai primeiro avaliar esse eixo, né, do ligamento em relação ao teto ali da fossa intercondilar. E aí, né, nós temos sinais diretos e indiretos de ruptura na ressonância. Logicamente que quando um paciente desse chega na ressonância, na maior parte dos casos, já existe, né, a suspeita da lesão, ou já foi feito o exame físico e o ortopedista já identificou, né, que existe uma frouxidão, uma gaveta, né, uma instabilidade. Então, e aí o que eu estou falando agora serve muito para os radiologistas também que estão aí. O nosso papel não é exatamente só detectar a lesão do ligamento, né? Porque, na verdade, no exame físico, muitas vezes ele já vai estar detectado mesmo na imensa maioria dos casos. Um outro caso vai estar duvidoso, um outro caso o exame físico estava prejudicado, seja por dor, seja pelo biotipo do paciente, seja por edema, seja pelo que for. Então, assim, a detecção da lesão, lógico que ela faz parte do nosso exame, mas não é, na maioria das vezes, o objetivo só principal do exame. O objetivo, ele é um estadiamento de tudo que está acontecendo naquele joelho, além da própria lesão. E, logicamente, que a detecção da lesão também é necessária para autorizações de procedimentos, etc. Mas você tem que falar muito mais do que isso. Você tem que falar todo o estadiamento da articulação. Então, logicamente, a gente vai falar aqui hoje do LCA, mas quando eu vou avaliar um LCA, eu vou avaliar um menisco, eu vou avaliar outros ligamentos, eu vou avaliar cartilagem, eu vou avaliar outras estruturas estabilizadoras do joelho, eu vou avaliar a articulação como um todo. E a detecção específica da lesão do LCA, ela vai, logicamente, ter um ponto central naquele caso, mas a gente não pode se satisfazer em simplesmente, né, detectar a lesão do LCA. Então, você tem que detectar, né, o estadiamento daquela articulação como um todo. Então, sinal direto, quando eu bato o olho e digo, rompeu aqui. Quando você tem, né, uma completa descontinuidade de fibras, aquele ligamento, né, pretinho, aquela estrutura que estava passando aqui, ela não existe mais, existe apenas, né, um borramento, né, desses tecidos aqui, e isso é a hemorragia, é o edema, né, os cotos ligamentares, enfim. Então, você não vê mais a substância propriamente dita do ligamento. Outro sinal é a horizontalização, pessoal. Olha aqui, ó. Olha a linha de Blumensatt. Ó. Deixa eu colocar aqui de novo para desenhar aqui. A linha aqui, ó. Vocês estão vendo, né, pessoal, esse desenho aqui? Então, tá aqui a linha. E olhe que o ligamento, ó, ele está o quê, ó? Horizontalizado, ó. Então, ele perdeu, né, aquele eixo que deveria ser, no mínimo, o quê? Paralelo aqui, né, o teto da fossa, tá? Muitas vezes verticalizado. Então, ele deveria estar, vamos fazer aqui. Eu não sou muito bom em desenho não, viu, pessoal? Mas a gente tenta fazer o que pode. Vamos pegar aqui, ó. Ele deveria estar pelo menos aqui nesse eixo, né, ó. Ou, na maioria dos casos, ele vai estar verticalizado em algum ponto cruzando lá o teto da fossa intercondilar. Mas ele está, nesse caso especificamente, né, horizontalizado, então tem uma lesão aqui desse ligamento, tá? Mais um caso aqui, pessoal. Olha, veja que a região distal do ligamento está horizontalizada, ó, as fibras caíram, e depois ele faz uma curva, né? Ele faz uma curva e sobe, mas na verdade ele está horizontalizado aqui, ó. Tá aqui. Depois, ó, ele faz uma curvinha assim e sobe, ó, mas está horizontalizado, então está rompido, tá? Então, na verdade, a gente vai muito olhar para essa região distal aqui, tá, pessoal? Você vai olhar uma horizontalização, uma queda, né, nas fibras distais. Isso ajuda muito, tá? Fora a própria perda, né, de definição das fibras. Isso daqui são sinais diretos.
Quando você bate o olho e já vê isso aqui, ótimo, a gente fica feliz, né, de que já dá para diagnosticar essa situação. Tem casos em que é mais duvidoso, tem muito edema, será que é uma lesão parcial, será que é uma lesão completa? Aí a gente vai partir para outros sinais e, logicamente, ter o contato com o colega ortopedista para pegar dados clínicos, para saber como é que era o exame físico do paciente. Muitas vezes, né, o colega também, às vezes, teve uma dúvida. Ele fez o exame, olha, nesse caso aqui, parece que tem uma gaveta, mas está meio duvidosa, o paciente está conseguindo fazer uma determinada atividade sem tanta queixa, mas ele tem uma musculatura que pode estar estabilizando ali. Então, eu queria que você olhasse com bem cuidado aí essa parte do ligamentar. Então, assim, essa informação, pessoal, ela é muito importante, tá? Então, as imagens isoladamente podem enganar a gente, como também, ocasionalmente, dados do exame físico podem também enganar. Então, assim, a gente tem que juntar a informação clínica e do exame físico e de mecanismo de trauma com o que a gente vê na imagem. Dessa forma, a gente vai aumentar a nossa acurácia e vamos acertar muito mais. O princípio aqui de tudo eu não quero saber quem está acertando ou quem está errando. A gente tem que juntar as duas informações e aí acertar para o paciente, certo? Então, assim, não me interessa se estou acertando mais no exame físico, na ressonância, o que é que está batendo, o que é que não está batendo. Interessa a gente juntar as informações e chegar numa conclusão, tá? É um trabalho conjunto. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, olha, eu vou falar então dos sinais indiretos. Eu fiz os sinais diretos. Naquele caso estava duvidoso, naquele caso eu não tive certeza, naquele caso eu vou precisar me deixou na dúvida. Então, a gente vai para os sinais indiretos. Quais são os sinais indiretos? Aí nós temos aqui, eu vou mostrar, tem vários, eu vou mostrar uns 4 ou 5 principais, bem clássicos. O primeiro deles é essa verticalização aqui do cruzado posterior. O que é a verticalização? O cruzado posterior normal, ele cruza aqui assim, ó, ele cruza o teto da fossa. Você vê que eu tive que forçar um pouquinho para baixo ali a linha. Por quê? Porque esse está verticalizado. Então, se eu traço uma linha aqui, ó, ele vai passar por trás do teto da fossa. Ó, tá? Se eu passar ele cruzando aqui a partezinha posterior aqui, ó, ele passa por cima do teto da fossa. Então, isso aqui já é uma alteração do cruzado posterior. Outra alteração é a translação anterior da tíbia. Eu gosto muito disso aqui, tá? Porque é como se fosse uma gaveta demonstrada na ressonância. Então, se você tem 8 milímetros, tá? Aqui na região lateral, você passa uma linha no platô tibial aqui na parte posterior da tíbia, na parte lateral e no côndilo. Se ela tiver 8 milímetros para frente, você tem 95% de especificidade. Se você passa e tem menos que 5, desculpe, se tem mais que 5, você tem 85% de especificidade. E tem mais que 8, 95% de especificidade. Então, é muito bom, tá, você usar esse parâmetro. Outro parâmetro que tem é essa ondulaçãozinha aqui, ó, parece um S do Senna, assim, que é uma que ele chama uma tortuosidade do cruzado posterior, tá? Ele fica tipo um S, assim. Então, isso aqui também é outro sinal interessante. E um sinal, logicamente, bem clássico, né? São as contusões ósseas, né? Os edemas ósseos contusionais, que ele não consegue esse tipo de contusão sem ter, né, um grau de rotação de pivô ali que faça uma lesão no LCA. Então, guardem esses 4 sinais. Eles são sinais indiretos. Quando eu não conseguir, digamos, ter a certeza de que existe a ruptura, aí eu uso esses sinais, tá certo? Mas quando eu já tenho a certeza, eu não me preocupo muito com esses sinais. Por exemplo, eu vejo às vezes alguns colegas valorizando muito essa questão do verticalização do cruzado posterior, verticalização do cruzado posterior, como se isso em si fosse alguma doença, alguma lesão. Não, isso é só uma translação da tíbia, que a tíbia foi para frente e o ligamento ficou no eixo mais vertical. Mas se você já detectou que tem ruptura de cruzado, essa informação ela não é algo muito relevante, porque já está diagnosticado a lesão, tá? Mas só para vocês terem uma ideia que isso aqui é importante você ter como secundário. E o último sinal que eu vou mostrar de lesão secundária, logicamente aqui é uma coisa clássica, que pode cair em prova, né, de vocês de título e tudo, que é a fratura aqui de Segon, a fratura avulsão,
que ela, né, hoje em dia, ela está muito associada aí à questão do ligamento anterolateral. Então, vocês podem ocasionalmente, né, serem avaliados nesse sentido, que o ligamento, né, ele estaria por aqui, e aí ele rompeu aqui ou avulsionou, e é mais ou menos essa estrutura aqui, ó, está bem desenhada nesse exame. A gente nem todos os casos vai conseguir ver ela bonita assim, tá? Tem casos que ela é muito fino, tem casos que ele está muito oblíquo e a gente não pega no eixo da ressonância, mas em alguns casos a gente consegue ver bem esse ligamento. Você quer comentar alguma coisa sobre essa parte do ligamento, Bolso? Não, perfeito, Abata. É exatamente isso. Eu estou só fazendo, né, algum conhecimento aqui mais básico para a gente partir para os casos, que a ideia é ir para os casos. E em relação a menisco, pessoal, eu vou também passar um pouco mais rápido, né, só para a gente ter uma noção de falar a mesma língua para ir para as imagens. Então, menisco normal, como a gente discutiu na aula passada de anatomia, né, ele vai ter, então, um triângulozinho bem bonito e hipointenso aqui, por exemplo, no plano sagital. Podemos ter alterações intrasubstanciais que não rompem a superfície meniscal e a gente não vai chamar isso aqui de ruptura, né? Teria que atingir as superfícies articulares, onde o cirurgião vai ver na artroscopia, né? Então, essas alterações intrasubstanciais, elas podem ser degenerações e tudo, mas até esse momento ela ainda não é uma ruptura. Até aqui. A partir daqui para baixo, tudo é ruptura. Veja que eu posso ter rupturas, que eu vou ter fendas, como essas, né, clássicas. E eu posso ter rupturas onde eu vou ter tipo uma mordida, né, ele arranca um pedaço do menisco, mas não necessariamente tem uma fenda, ó, dentro do menisco. Aqui, por exemplo, ó, mordeu aqui, digamos, a borda livre e amputou. Aqui um pouco a superfície inferior, aqui um pouco mais já com a perda de substância. O menisco que era para ser maior, bonito, assim, bem regular, ele perdeu, né? Até chegar nas macerações meniscais, né, que são aquelas lesões bem degenerativas, onde você perde muita substância. É como se fosse uma associação de uma ruptura e uma degeneração do menisco com perda de substância. Então, ela associa esses mecanismos. E você tem as lesões clássicas horizontais, que são também inicialmente degenerativas, que você pode associar os cistos, né, perimeniscais. Vou até mostrar um aí num caso para vocês. Existem classificações, né, dessas lesões, que na verdade você pode ter, existem algumas classificações diferentes, mas essa daqui é a classificação da Isaacs, que eu acredito que seja a mais consensual, né, mais classicamente utilizada, e que a gente tem que saber são os principais tipos. Eu vou passar aqui para vocês só lembrando do horizontal, que faz uma clivagem como se fossem duas fatias, né, o menisco aqui, e essa lesão ela pode ser parcial, logicamente, ou completa, e ela pode se estender, às vezes, até por outras porções do menisco. Pode pegar corpo e corno posterior, pode pegar todo o menisco. Então, ela pode ter no grau, né, progressivo aí. Logicamente que ela inicialmente, né, a princípio, é uma lesão mais degenerativa e um pouco mais estável, mas tem algumas situações que elas também podem, né, causar sintomas e queixas aí do paciente. E elas podem formar um mecanismo valvular que fazem, então, a formação do cisto aqui, perimeniscal, aqui na borda desse menisco. Ao contrário dela, né, no outro eixo, no eixo longo do menisco, nós temos a ruptura vertical, chamada de vertical longitudinal, que ela segue aqui o caminho das fibras longitudinais do menisco, e aí ela vai se estendendo e lesionando, né, esse menisco até um ponto que ela pode se tornar instável e rodar para a região intercondilar, formando, né, a conhecida alça de Balde, onde você tem um fragmento, né, uma porção do menisco que rodou internamente. E a gente vai ver isso aí já também nas imagens, né? Temos também a ruptura radial, que é uma ruptura que acomete o eixo curto. Só que a ruptura radial, apesar de ela parecer pequenininha, ela é extremamente grave no sentido de função desse menisco, porque ela vai rompendo, né, as fibras longitudinais progressivamente, até que ela chegue na toda a extensão do menisco. E se ela acomete toda a extensão, ela simplesmente o quê? Ela separou, né, completamente os dois segmentos do menisco, que ficou, por exemplo, anterior e posterior. Então, eles se tornam duas estruturas independentes
que não tem mais a união e aquela capacidade de absorção. Na hora que a pessoa pisa, ele vai abrir, e aí você perdeu a função do menisco, funciona como se fosse uma meniscectomia, porque o paciente não tem mais absorção, né, através desse menisco. Então, a ruptura radial, apesar de ser pequena, ela é muito grave. Ela começa na borda livre e ela vai se estendendo, né, para a periferia meniscal. E tem os flaps, né? A gente sabe que o termo flap ele é um pouco impreciso, né? Tem diferentes, às vezes, diferentes definições do que é um flap, mas basicamente a gente vai falar mais de flap quando você tem um fragmento que rodou e esse fragmento ainda está, na maior parte dos casos, conectado ao menisco. Quando ele solta, geralmente você já vai chamar de um sequestro, né? Alguma outra coisa desse tipo, mas ele é um mecanismo onde tem uma aba, né? Tem uma parte do menisco que rodou. Esse flap, ele pode ser um flap horizontal, que é um flap que se originou de algum tipo de lesão horizontal, e você vai ter o flap vertical, que basicamente é uma mistura de uma lesão radial com longitudinal. Ele vem e roda e forma essa língua, que também é chamada aí na literatura de bico de papagaio, né? Ruptura em bico de papagaio, que é também o flap vertical. E lembrando que existem as zonas de vascularização meniscal, mas só lembrar que na zona periférica é a zona mais vascular e que, logicamente, tem um maior potencial de cicatrização, né, e melhor prognóstico potencial aí das suturas. Mas depois o Dr. Bosco aí pode comentar. Hoje em dia se tenta ser, logicamente, o mais conservador possível e talvez mesmo nessas situações que até pouco tempo atrás não se tentava preservar e suturar, hoje eu acredito que está sendo mais comum, né, a tentativa de preservação do máximo de substância meniscal e só se tira mesmo que se tem quase que certeza que não vai ter mais jeito, né, não vai ter solução para preservar. É isso aí, Então, Baté. Só te à lembrando vontade. aqui, fazendo um adendo ao que você falou, tem uma tendência dessas lesões longitudinais e verticais serem consideradas lesões de padrão agudo, ao passo que essas lesões radiais, horizontais, elas se comportam mais comumente como lesões degenerativas, né? E aí, como você falou, o consenso até pouco tempo seria o de tratamento com reparo meniscal através de sutura dessas lesões agudas, e as lesões degenerativas, elas acabavam sendo tratadas com meniscectomia parcial econômica, né? Mas como você falou, atualmente tem esse conceito que virou uma máxima, salve o menisco, né? Então a gente tenta preservar o maior tecido, então em alguns casos que antes não eram suturáveis, lesões assim classicamente não suturáveis, elas têm cada vez mais ser tratadas com reparo e sutura. Perfeito. Você quer comentar mais uma coisa? Eu vou passar para os casos aqui. Tem algum ponto a mais que você queria reforçar em relação a essa parte? Não, só lembrar os residentes que estão aqui com a gente que, além dessa classificação, eles precisam dividir o menisco em zonas, até a zona 5, e conhecer o detalhe de cada zona, os tipos diferentes de inserção da raiz, porque isso também é cobrado. Perfeito. Aqui a gente está fazendo uma revisãozinha bem rapidinha para a gente ir para os casos, que é o que interessa. É isso aí. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu separei alguns casos aqui, né, porque a ideia é a gente ser bem prático. Então, você tem uns casos de menisco e uns casos de ligamento. Eu estou aqui com alguns casos, tá, de sequências que são sequências 3D, tá bom? Esses casos me foram cedidos pelo um radiologista amigo nosso, que é da França, que ele é radiologista da equipe olímpica lá da França. Ele esteve com a gente esse final de semana dando aula aqui para os nossos alunos na pós-graduação. E ele me cedeu alguns casos de atletas lá, que são casos que estavam bem bonitos, porque estão todos com a sequência 3D. E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês. A gente tem alguns locais, né, que a gente consegue fazer aqui a sequência 3D também, mas na rotina a gente acaba usando mais sequências bidimensionais. Então, nesse caso aqui, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, a gente vai avaliar o ligamento cruzado anterior nos 3 planos, tá certo? Então, não vou avaliar só em um plano. A gente tem muito a tendência, né, a gostar muito de avaliar no plano sagital, que é o mais comum, que a gente já recebe ali no eixo do ligamento, e ele é muito bom mesmo, tá? Mas vejam que nesse caso, por exemplo,
a gente já consegue ver um ligamento com a orientação, ó, horizontalizada aqui, já nas suas fibras médias e superiores em relação à fossa, tá? Então, ele já está caído, esse ligamento já está caído, certo? Mas digamos que eu não estivesse convencido nesse plano, né? Aí eu não me convenci nesse plano aqui. Então, você pode partir para outros planos, tá? Para tentar fazer esse diagnóstico. Então, a gente pode ir aqui, por exemplo, com um plano axial. E aí, quando você vai para o plano axial, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar de baixo para cima ou de cima para baixo para seguir todo o ligamento. Ele vai estar começando aqui, ó. E pronto, ó, chegou aqui, ó, isso aqui é a substância ligamentar, aqui é o cruzado posterior. Eu vou tentar desenhar aqui só para facilitar aqui para o pessoal que está aí um pouco menos de experiência nesse aqui, ó. Então, ó, aqui é cruzado posterior, tá? E essa substância aqui é uma substância que está na região do cruzado anterior, sendo que ele deveria estar preenchendo essa parte aqui também, ó, tá? Existe já um líquido, tá, interposto entre a parte óssea aqui e esse ligamento. Então, já existe uma lesão ali, mas nós vamos continuar aqui, ó. Ó. Então, o que é que acontece, ó? Tem uma parte chegando aqui ainda em cima. Ó. Aqui eu estou no fêmur. E quando eu desço, ó, aquela lesão. E aqui você já não vê uma substância, né, bem definida. Você vê um tecido heterogêneo. Isso aqui, quando você olha, né, quando a gente tem a oportunidade de ver a imagem semelhante a um caso desse da artroscopia, a gente nunca mais esquece na imagem, porque é exatamente aquela imagem, né, com aquele todo meio retraído, né, e com aquele às vezes coágulo, né, aquele sangramento ali ao redor. Então ele fica todo globoso, né, e um tecido friável assim ao redor dele. Então é exatamente isso. Ele não tem mais aquele tecido ligamentar bem bonito aqui. Aí a gente vai para o plano coronal também para mostrar para vocês. Deixa eu puxar aqui o coronal. Essas sequências 3D elas são um pouquinho mais pesadas, então ela fica mais lenta um pouco aqui a ressonância, mas eu acho que está dando para vocês verem bem, né? Esse caso tem alguns outros achados que eu vou mostrar também, tá? Então, ó, aqui o cruzado posterior. Ó, esse aqui é o cruzado posterior. Tá? Tá indo lá, se inserindo. E olha aqui o anterior. Ele tá todo heterogêneo, né? Ele tá com aquela retração, como eu falei. E aqui em cima sempre um líquidozinho, ó, entre ele e o osso. Ó. E tem algum coto lá em cima. Então, ele é como se ele tivesse a ruptura na substância média dele. Tem um pouquinho de ligamento lá em cima, tem um coto mais distal e na região média dele a gente perde, né, uma parte da definição. Mas tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, ele tem um afundamento aqui, ó, aquela região do sulco terminal, na transição entre a região troclear e zona de carga, ó, ele está bem profundo. Isso aqui também é um sinal indireto de ruptura, juntamente com as contusões, que nós temos as contusões aqui. Ele tem, ó, uma fratura aqui no platô tibial, tá, na região posterior. Veja que aqui ó, o córtex, ó, ele está bem bonitinho, pretinho. Chegou aqui, ó, você não tem córtex, ó, tá vendo que aqui está preto, né, ó? Chega bem aqui nessa região aqui, ó, pessoal. E aqui, ó, entre essa e essa linha, você não tem córtex, tá vendo? Você perdeu. É exatamente uma fratura aqui na ressonância. Até aqui você vê o pretinho e aqui você vê, ó, chegou aqui é como se tivesse amputado aqui e aqui. Então isso aqui, ó, é a fratura, ó, e tem até um certo afundamentozinho, se você perceber aqui, né? Tem um desnivelamento aqui, né? Então ele tem uma fratura, tá? Esse caso tem várias lesões, né? Eu vou passar aqui só algumas principais, porque a gente quer ver bastante casos. Aproveitar e registrar a presença do professor Manuel Diógenes, né? Satisfação, viu, professor? Você está aí com a gente? É isso aí, Batera. Satisfação, professor Diógenes. Aqui, ó, esse paciente também tem lesão do colateral medial, tá? Ele tem lesão do colateral medial. Então, o colateral medial que deveria estar passando aqui, né? Bonito, ó. Ele está totalmente perdido, né? A definição de suas fibras, tá?
Então, esse caso, eu trouxe para ele mostrar uma ruptura do LCA com uma fratura, tá? Do platô ali associado, né? E ainda tem lesão do colateral medial, tá? Então, eu até gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Nesse caso aqui, essa fratura, ela exigiria mais algum outro tipo de abordagem complementar? Ou como é que seria? Assim, realmente eu gostaria de saber como é que vocês fariam aí. Se puder comentar. Eu vou comentar, Matheus, mas até te pedir também para abrir o microfone do Dr. Leonardo Heráclito, que Deixa eu está abrir aqui, aqui. e o Rafael Leitão pediu para abrir a câmera dele também. Deixa eu puxar aqui, peraí. De uma forma geral, Baté, essas fraturas do platô tibial, elas são tratadas quando tem um desnivelamento maior do que 2 milímetros numa zona de carga. Então, as zonas de não carga e com fraturas com desnivelamento menor do que 2 milímetros, elas são de tratamento conservador, elas não são tratadas cirurgicamente. 2 milímetros, no caso? Em zona de carga. Certo. Perfeito. Vamos agora para outro casinho aqui. É isso aí, doutor Leonardo? Quer comentar alguma coisa? Sim, é isso mesmo. Essa fratura aconteceu provavelmente por conta da impacção, acaba tendo um efeito de impacção naquela região posterior do platô. É uma região que fica bem próximo ali ao intercôndilo. Então, no movimento do trauma tem um movimento rotacional e o côndilo femoral provavelmente funciona ali como um pilão. E como é uma zona que, a princípio, não suporta carga, então, e não tem um cisalhamento maior, a princípio não precisa operar, até porque o custo para você fazer uma abordagem nessa região ele é muito, muito alto. Não justificaria a agressão cirúrgica para isso. Queria Nesse lembrar caso. Verdade. Eu queria lembrar também que essas grandes contusões ósseas, até tipo bone bruise ou lesão em espelho, elas também estão relacionadas com maior chance de ter artrose no futuro. Então, isso aí fica uma das coisas que a gente precisa orientar os pacientes, sabe? A chance de degeneração articular no futuro, mesmo após a reconstrução, ela é maior para essas lesões, grandes contusões, né? Aproveitando só a oportunidade para complementar um pouquinho, pedir licença para vocês, aquela imagem que o Abaeté mostrou da contusão óssea femoral, que ela é no côndilo femoral lateral, e a contusão tibial, que é posterior, ela ilustra bem o mecanismo de subluxação no momento do trauma. Você vê que tem um trauma tibial aqui atrás e um trauma femoral mais na porção central, inclusive com esse afundamento, que a gente poderia até fazer um paralelo aí com a lesão de Hill-Sachs na cabeça do húmero, na luxação do ombro. Então, esse mecanismo da luxação, da lesão do ligamento cruzado anterior, é um mecanismo que normalmente combina válvula, a rotação interna do fêmur sobre a tíbia, ou seja, o fêmur, a tíbia roda externamente, acaba causando esse padrão de contusão óssea. Quando se vê essa imagem que o Abaeté mostrou aí, é muito sugestivo de lesão do LCA. Perfeito. Deixa eu ver aqui, só tem alguns colegas perguntando aqui umas coisas aqui no chat. Deixa eu comentar aqui. Tem um colega aqui... Deixa eu ver. Um colega aqui perguntando se utiliza, né, a artrorressonância ou as ressonâncias estão dispensando o contraste. Então é o seguinte, a artrorressonância, ela tem sido muito pouco utilizada atualmente, certo? A artrorressonância. Tem alguns colegas que seguem a escola de Lyon, né, ortopedistas, que eles gostam da artrotomografia quando uma necessidade de alternativa à ressonância, o paciente às vezes tem uma contraindicação, ou a ressonância teve alguma questão duvidosa, ou para, às vezes, alguma mensuração mais detalhada de uma cartilagem, para evitar a parte do edema, que às vezes a ressonância superestima um pouco a cartilagem. Então, muitas vezes eles solicitam para a gente uma artrotomografia e a gente faz. A artrorressonância, realmente, a gente tem utilizado muito pouco, basicamente, às vezes em um pós-operatório de menisco, quando você quer ter uma certeza ali se vai ter uma nova lesão ou não, mas ela tem sido muito pouco utilizada. Conversando com esse colega no final de semana agora, que ele fez uma sessão aí de aulas com a gente, ele trabalha lá num centro esportivo, né, em Paris, que é a referência para
as principais equipes lá. No caso dele, quando ele trata de atletas de alto rendimento, que às vezes estão, né, em temporada e não pode esperar fazer uma ressonância para ver se resolve o caso, para depois fazer, ele disse que em alguns casos eles já partem sim para a artrorressonância quando é uma situação que está no meio de uma temporada, o cara vai ter jogo, por exemplo, amanhã ou depois de 2 dias, ele já tem que definir uma conduta de imediato, aí eles fazem sim a artrorressonância. Mas não é a imensa realidade da gente, né, de tratar atletas de alto rendimento, não é do dia a dia, né, digamos assim, né, a gente não, na maioria dos casos a ressonância ela pode ser feita, porque é um exame não invasivo, é um exame sem um risco de uma artrite séptica, sem um risco de algumas complicações que todo procedimento invasivo articular vai ter risco. Então, se faz a ressonância normalmente e, no caso de alguma dúvida e tudo, aí você pode partir para um procedimento mais invasivo, né? Se os colegas quiserem comentar aí também, vocês ficam à vontade, certo? Mas a minha experiência tem sido mais ou menos nesse sentido. Até, não é falando sobre arto. Será que você podia correr de novo essas imagens no plano sagital do intercôndilo para a parte lateral? Deixa eu apagar esses desenhos aqui, só um instantinho. A gente sabe que as lesões ligamentares, as lesões do LCA, elas podem estar bem associadas, muito frequentemente associadas à lesão, isso aí é medial, né? Isso. As lesões meniscais. Esse aqui também tem lesão de menisco, mas eu só foquei mais no ligamento nesse, porque ele tem, a gente vai ver uns casos de menisco, mas tem aqui lesão de menisco também, tá? Tá certo. É que eu queria fazer uma pergunta, a partir do momento que a gente começa a ver o menisco lateral e ver essa alteração de sinal aqui que vem do corpo posterior até o corpo, aí eu queria que se você pudesse botar o plano coronal de novo. Vou colocar aqui, só um instantinho. Vamos aqui para... Eu queria chamar a atenção para isso aqui, essa imagem aqui que você passou agora. A partir de quando, quais são os parâmetros que se considera haver uma extrusão do corpo ou a subluxação do corpo medial? Pronto. Ou do corpo meniscal, desculpa. Isso aí é bem interessante. Isso, porque é um assunto que foi relativamente nova a discussão, mas a gente sabe que existem uns parâmetros, é isso que eu queria aproveitar para discutir, quando que a gente consideraria, a partir de quando que esse menisco estaria extruso, porque a gente tem a impressão de que o corpo meniscal lateral nessa imagem está como se fosse um pouquinho cuspido para fora. Pronto. Esse caso aqui, ele tem uma lesão, no lateral, ele tem uma lesão bem complexa, certo? Se a gente for prestar atenção, ele tem um fragmento deslocado para a região intercondilar, ó, fazendo uma alçazinha aqui, tá? Ele tem, mas eu tenho um caso mais bonito de alça ali para mostrar para vocês. Ele tem uma lesão do corno mesmo, aquela lesão associada ao ligamento menisco femoral, tá? Que é uma associação, aquela lesão de Risberg, né? Que pega aqui o corno posterior, ó, deixa eu puxar aqui. Aqui, ó, na inserção, olha aqui, ó. Ele vem aqui, sai rompendo, ó. E continua, ó, a lesão, tá? Então vai até lá na lateral. Então ele tem uma lesão complexa, com um componente mais oblíquo no corno posterior, com extensão para o ligamento, e tem um componente aqui quase praticamente de uma alça de balde aqui, tá pequena, mas é uma alçazinha aqui deslocada no intercôndilo. Então é uma lesão complexa. Mas agora vamos especificamente para a questão da extrusão. O que é que eu vejo nesse caso? Possivelmente, né, ele também lesionou aqui as estruturas estabilizadoras posteriores do menisco lateral, né? Então, fascículos palpíteos meniscais, né, estruturas estabilizadoras ali, e esse menisco deve estar possivelmente, né, mais instável. Mas, especificamente na pergunta, o que a gente, na literatura radiológica, o que é que a gente considera? A gente considera 3 milímetros, tá? Então, a gente faz uma linha na tíbia, certo? Aqui a gente considera a partir da tíbia, traço uma linha paralela aqui à cortical externa, e aí eu faço uma linha aqui na margem, né, do menisco, margem externa dele, e essa distância teria que ser 3 milímetros.
Qual a distância, Baté? Entre as duas retas, tu tá falando? Entre a tíbia, né, a margem tibial e a porção mais externa aqui de onde chegou o menisco. Nesse caso, especificamente, Leonardo, então, assim, ele está exatamente 3 milímetros, ele está no limite, mas você já poderia considerar extruso esse menisco aqui, certo? Então, ele está no limite, ali, de 3 para frente eu já considero. Então, esse menisco você já poderia chamar de extruso aqui na ressonância, tá? Está exatamente no limite ali que a gente considera, a partir daí, já seria extrusão. Então, fazendo só uma observação para complementar, isso daí é um outro dado importante, que às vezes você pode, por alguma dificuldade, não ver a imagem bem nítida posterior, no plano sagital, mas se você vê essa imagem que sugere a extrusão, isso aí é altamente sugestivo de uma lesão na região da raiz, uma lesão radial completa, um arrancamento da raiz meniscal, que tem repercussão importante, inclusive no planejamento pós-operatório, que a gente sabe que os pacientes que têm lesão associada de menisco e ligamento têm maior tendência a ter instabilidade pós-operatória e maior risco de recidiva de relesão até após a cirurgia. Perfeito. E, como eu falei, esse caso ele é uma lesão bem complexa, sabe? Então, ele deve estar pegando raiz também, pegou estruturas estabilizadoras ali posteriores, né? Tem esse componente rodado e um componente mais periférico. Então, é uma lesão bem complexa. Eu peguei outras que estão mais clássicas de menisco, para o pessoal que está começando a ver, pegar umas bem clássicas, mas isso aí, com certeza, todos esses parâmetros tem que descrever, né? A lesão complexa, o fragmento rodado, algum comprometimento radicular, a extrusão, né? Tudo isso entraria no laudo desse menisco lateral aí. Vocês querem comentar mais alguma coisa nesse caso, pessoal? Posso passar? Pode passar, Beto. Perfeito. Vamos ver aqui. Vou pegar outro de LCA, depois a gente vai para uns casinhos de menisco. Vocês fiquem à vontade aí para comentar o que vocês acharem interessante. Então, olha, aqui primeiro, ó, logicamente que a gente está numa sessão de LCA, vamos ver o LCA, mas aqui, ó, ele já está todo horizontalizado, ó, pessoal. Ele caiu toda a fibra. Essa lesão está mais evidente do que a anterior ainda, tá? Aqui, quando eu passar uma linhazinha no teto da fossa, ó, o LCA está todo, né, horizontalizado. Ele está retraído distalmente. Então, eu tenho uma lesão do terço médio para proximal nesse caso. Aí, ó, aqui eu tenho também as contusões ósseas, ó, sendo que nesse caso também está a contusão está menos evidente que a anterior, né? Nós tínhamos uma fratura mais impactada aqui, tanto no côndilo como aqui posterior na tíbia estava mais evidente, mas aqui nós temos as contusões também. LCP, ó, bem bonito, ó, tá muito, né, bem evidente aqui, tá bem bonito. Menisco medial tá aqui. Nesse caso, eu tenho um caso mais bonito para mostrar para vocês disso, mas nesse caso, ó, ele tem uma lesão em rampazinha incompleta, tá? Vindo aqui de cima, tá certo? Se vocês devem ver que tem uma descontinuidadezinha aqui em cima, né? Mas embaixo tá preservado, não é uma fenda completa, é uma lesão incompleta, mas está aqui. E na lateral, se você for ver, ó, também tem, né, algum grau. Deixa eu puxar aqui no axial, talvez dê para ver melhor. Ó, aqui, ó, uma lesão aqui, tá vendo? Uma fendazinha aqui, ó, pessoal, bem no corno posterior do menisco lateral. Essa é aquela região também de inserção do ligamento de Risberg. Então, é uma lesãozinha bem nessa região aqui. Essa lesão, pessoal, ela confunde, viu? Quando a gente está fazendo o laudo, falar aqui para os colegas radiologistas ter muito cuidado nisso aqui, porque assim, você tem que olhar a quantidade de cortes, né, que a lesão tem sucessivamente. Porque assim, existe o hiato poplíteo e existe uma fenda entre o tendão poplíteo e o corno posterior do menisco lateral. É uma fenda normal, né, anatômica. Então, você vai ter alguns cortes no plano sagital que essa fenda vai aparecer. Vai começar aqui. Então, o que acontece? Se você apareceu essa fenda, você já acha que é lesão, você vai estar superestimando lesões que não existem. Porque é bem no local também onde vai se inserir o ligamento. Então, você vai passando cortes sucessivos. Se você tem até 3 cortes, possivelmente é só a fenda. Agora, se você tem de 5 cortes para frente com essa imagem que eu vou mostrar aqui de novo para vocês,
aí vocês podem dizer que é lesão. Que é essa imagem aqui, pessoal. Isso aqui eu estou falando um pouco para o radiologista, mas também para o ortopedista. Essa imagenzinha aqui, ó. Então, essa fendazinha, tá? Periférica. Se ela se seguir por mais de 5 cortes para frente, ela é uma lesão realmente verdadeira. Se ela só parar com 2, 3 cortes e pronto, inserir o ligamento e sumiu, ela possivelmente é só mesmo a inserção do ligamento menisco femoral e o poplite passando aqui atrás, ó. E aí você está simulando, né, uma lesão. Então, aqui lá vem o ligamento, ó, aqui, ó, né? Então, ele tem uma certa distância de inserção. Nesse caso, ela está bem distante, ó, ela vem aqui, já vem, continua, aí para bem aqui. Então, nesse caso, eu sei que é lesão, mas poderia ser que em outros casos, né, não fosse, se fosse só uma fenda fisiológica normal, e isso às vezes não é fácil, tá, pessoal? Então, olhem bem os cortes. O colega que o Eduardo, né, comentou. Eu estou falando esses cortes, tá, pessoal, numa ressonância normal, né, que é em torno de 3 milímetros o corte, né, entre 3 e 3,5 milímetros. No 3D, isso aqui vai dar 30 cortes, né, porque são cortes de 0,6 milímetros. Então, eu estou falando da ressonância do dia a dia, né, então você vai pegar até 3 cortes, seria normal, 4 cortes ela está borderline, né, e de 5 cortes para cima, a gente considera realmente uma lesão. Esse segundo caso, vocês querem comentar alguma coisa, pessoal? Não. Perfeito, Matheus. Pode continuar. Esse outro caso, agora eu vou focar um pouco mais em menisco, tá? Esse outro caso é um caso bem interessante para mostrar, ó, aquela lesão mais horizontal. Lesão mais horizontal, ó. Veja que já existe, né, uma certa degeneração meniscal e aqui, ó, a formação daquele famoso, né, cistozinho perimeniscal, ó, tá bom? Então, ele tá bem típicozinho, tá bem clássico, ó, vou pegar em outros eixos aqui para vocês darem uma olhada também. Então, você tem a lesão com uma certa degeneração, com uma certa perda de substância e a formação aqui, ó, dos cistozinhos aqui, ó, bem junto ao corno posterior desse menisco medial, tá? Essas estruturazinhas aqui. Então, isso aqui é uma lesão, né, a famosa lesão horizontal. Ela é muito típica, né, em joelhos, às vezes até que tem, né, realmente degeneração, às vezes tem uma artrose, às vezes uma pessoa de mais idade. Isso aqui é a lesão, ó. Bem típica aqui, né? E os cistinhos aqui, ó, ao redor. Ó, aqui, ó. Às vezes esses cistos, né, eles podem ficar bem volumosos, eles podem ser bem grandes, né? Eu já peguei alguns casos com cistos de dimensões realmente bem significativas e a gente fica até pensando se pode ser alguma outra doença e tudo, mas quando você, né, tenta identificar essa conexão, o pessoal sempre me pergunta, toda a aula, todo canto que a gente discute esse caso, pergunta se encontrar só o cisto e não encontrar a lesão, você acha que tem lesão? Sim, na maior parte dos casos, às vezes deve ter uma lesão ali, mas às vezes ela está colapsada, às vezes não consigo ver na ressonância, às vezes ela pode estar com bordas, né, coaptadas, ela pode ter tido algum grau de cicatrização na borda lá e não entrou líquido, ou enfim. Mas, se você identifica o cisto, a gente vai descrever esse cisto, né, para o colega, quando ele for ocasionalmente, se necessário, em algum momento abordar esses casos, por esse motivo ou por outro, ele já vai ter essa informação. Mas, numa quantidade significativa mesmo dos casos, a gente vai conseguir definir, sim, a lesão que originou o cisto. Vocês querem comentar alguma coisa, pessoal, desse caso? Não, Baté, tudo bem. Eu te pedi, Baté, se for possível tu ligar a câmera do nosso residente, do Daniel, ele está aqui presente também, para participar um pouco. E lembrar também, Baté, que aqui tem residentes da RIOT, são pessoas que não têm necessariamente uma vivência avançada em ressonância. Então, sempre que você puder lembrar estruturas básicas, é também bem-vindo, viu? Perfeito. Complementando o que você falou, que você perguntou se queria complementar, Baeté. Como você falou, eventualmente você pode ver a imagem de um cisto parameniscal sem necessariamente ver a imagem da lesão em si. Mas é importante para os nossos residentes, falando principalmente para os residentes de ortopedia, que a gênese desses cistos ela é proveniente normalmente de um mecanismo de válvula
de uma lesão de menisco. Então, normalmente o conteúdo do cisto é o líquido sinovial, que atravessa uma lesão de menisco e por esse mecanismo de válvula não volta e fica se acumulando. Então, é um achado altamente sugestivo de uma lesão meniscal, sim, geralmente degenerativa. Perfeito. Eu vou puxar um casinho aqui bem legal, até daquele que o Leonardo comentou no anterior, que da parte para a gente avaliar um pouco as raízes meniscais, tá? Léo? Então, esse caso aqui, olha, tá bem interessante. Ele tem aqui, ó, eu tô aqui na região intercondilar, tá, pessoal? Tô aqui cruzado anterior, cruzado posterior, e aí eu tô indo um pouco mais para medial. Aqui, ó, onde deveria estar a inserção da raiz posterior, eu tenho um tecido todo heterogêneo, tá? Era para estar aqui, só para o pessoal. Tá. Aqui, pessoal, era para ter uma inserçãozinha da raiz, tá bonitinha, pretinha aqui, ó, certo? E aí, na verdade, eu tenho um tecido todo heterogêneo aqui. E quando eu vou andando mais para medial, então, o menisco sumiu aqui. Ele era para estar aqui, ó. E aí, quando eu vou lá para o lateral, para mais medial ainda, aí ele aparece a substância, mas já com lesão. Então, essa aqui, pessoal, na hora que eu mudar aqui o eixo, ó, vai ficar bem evidente no coronal. Aqui, ó, a lesão, né? Aqui, pessoal, eu vou desenhar aqui, tá? Para os colegas, os residentes também. Aqui, pessoal, seria o local de inserção da raiz, ó. E a zona 5, né, Abater? Isso, e tem um coto aqui, ó, que era para estar aqui junto, ó. E aqui tem uma fenda, tá? Então tem um buraco ali, ó. Tem um buraco aqui, ó. Que era para isso estar conectado aqui, ó. E aí ele perdeu a conexão. Essa lesão é uma lesão grave, né, também, é uma lesão que esse menisco ele está completamente solto. Ele perdeu a sua fixação aqui. Então, quando esse paciente pisar, né, ele não vai estar estável e vai ficar extruso. Veja aqui que ele já está extruso aqui, ó, se a gente for medir aqui, né, também vai dar mais de 3 milímetros aqui, tá? Se eu pegar daqui dessa margem para cá, ó, tá dando 7 milímetros, né? Então tá bem extruso aí o corpo do menisco, né? Porque ele se soltou aqui. Tem um negócio engraçado aqui que saiu agora recente, né? Relativamente recente na literatura da radiologia, que eu vou falar só aqui para vocês, que é o pessoal chamou esse sinal aqui, ó, onde tem essa imagem do menisco, como se fosse o sinal do pescoço de uma girafa aqui, ó. Que ele começa aqui um triângulo mais espesso, né? Ele vai ficando mais afilado assim, ó, como se fosse o pescoço de uma girafa, tá? Então chamaram do sinal do pescoço da girafa. O que é que significa esse sinal do pescoço da girafa? É uma ruptura da raiz aqui posterior do menisco medial, tá? Vocês me perguntarem aí da onde é que o cara tirou isso, né? Eu não posso lhe dizer não, mas isso tá descrito lá no artigo, tá? Ainda bota uma girafazinha lá do lado do artigo para poder a pessoa lembrar como é que é o pescoço, tá? Mas esse sinal foi descrito relativamente recente aí na literatura radiológica. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui, só um instantinho. Pronto, um colega aqui perguntando, né, como é que a gente descreveria esse corno posterior, além da questão da raiz, né? Então, como é que eu descreveria, digamos, se fosse fazer o laudo aqui desse menisco, né, como é que eu falaria? Eu faria que tem uma ruptura completa da raiz posterior do menisco medial, com uma extrusão do corpo meniscal. E aí aqui, nessa região do corno posterior, o colega perguntou, eu acho que tem mais uma lesão horizontal, sabe? Ele se estende, a lesão se estende aqui como se fosse uma lesão horizontal. Então, na verdade, ele tem uma lesão complexa, né? Ele tem uma lesão complexa no corno posterior, com um componente na raiz, né, de espessura completa ali, e um componente horizontal no corno posterior e extrusão.
Então, assim, nesse caso, ele tem até um tecido meniscal no corno posterior já mais degenerado, né? Assim, é um menisco que eu não sei como é que vocês, assim, que poderia ser feito aí, né? Porque ele, digamos, ele tem a lesão da raiz, mas a substância do corno posterior está, digamos, comprometida em termos de degeneração. Daria para preservar aí, pessoal? Assim, digamos, teoricamente, raciocinando, daria para fazer alguma coisa conservadora aí? Até eu vou responder, mas vou te pedir também para abrir a câmera do Dr. Marcelo Cortez, que ele gostaria de fazer uma pergunta aí também. O que a gente costuma fazer na cirurgia, Abaté, é palpar e ver a viabilidade desse tecido. Se ele tiver resistência biomecânica para suportar a tração do ponto, a gente preserva. Mas essas lesões de raiz em tecidos muito degenerados, elas não têm indicação de sutura. Certo. Eu estou ligando aqui a câmera do Dr. Marcelo e o áudio, tá? Mas pode ficar à vontade, pode falar. Pronto, o Marcelo aí está online, né? O Marcelo queria perguntar, né? Boa noite, Abaeté. Obrigado aí pela presença aí. Abaeté, nesse exame, você está me ouvindo? Sim. Estou ouvindo agora. Boa noite, boa noite. Estou ouvindo. Esse exame que você mostrou, essa imagem agora, no plano sagital, aparentemente o ligamento cruzado anterior está íntegro, é isso? Esse atual que você está mostrando a lesão do menisco. Isso. Ele está um pouco afilado, mas ele não tem realmente lesão mesmo, não. Aproveitar que esse ligamento está íntegro aqui, eu queria te fazer uma pergunta, voltando aqui em relação ao ligamento. Uma coisa que às vezes eu fico em dúvida, como é que você consegue distinguir as duas porções, né, as duas bandas do joelho, que às vezes a gente precisa no nosso planejamento cirúrgico, saber se o paciente tem lesão de banda única, ou são as duas bandas que estão envolvidas. E se além da imagem do plano sagital, se você tem algum outro plano que você consegue também indicar para a gente para visualizar essas bandas, tanto do cruzado anterior como do cruzado posterior. Pronto. Se você me entendeu. Excelente. Então é o seguinte, tem casos que é muito fácil a gente distinguir, que às vezes você consegue até delimitar um pouquinho de líquido entre elas, mas tem casos que não é nem um pouco fácil. Então eu vou aqui, ó, pela orientação, aqui, ó, eu tenho uma aqui e outra aqui, ó. Eu tenho, quando eu pego, porque elas vão, a nomenclatura delas, né, para os colegas, para os residentes, ela é pela inserção distal, né, ali. Então eu tenho a anteromedial aqui e a posterolateral. Então o que é que acontece, ó? Vou pegar elas bem aqui, pronto, aqui, ó. A posterolateral é essa que está mais próxima aqui do côndilo, eu vou desenhar ela aqui. Eu gosto muito do plano coronal, tá, para ver. Ela estaria aqui, ó, seria essa partezinha aqui. E a outra seria essa daqui. Tem casos em que elas estão bem mais individualizadas e às vezes eu consigo ver até algum líquido, alguma coisa separando elas e fica mais fácil de ver. Tem casos que realmente é mais difícil, elas estão, digamos, muito próximas ali, muito unidas e eu não consigo ter muita certeza do que está acontecendo. Mas o que é que acontece? Quando tem lesão parcial, a gente vai muito também pela topografia da lesão. Então, quando eu pego uma lesão parcial, que ela está acometendo a região do ligamento aqui de inserção e próximo ao côndilo, eu imagino que esteja acontecendo o quê? Pegando a banda posterolateral. E quando eu tenho uma lesão ligamentar pegando mais essa região aqui para o intercôndilo, aí eu sei que ela está pegando mais a banda anteromedial. Sendo que, como eu falei, tem casos que a gente consegue delimitar muito bem as duas, tem casos que não consegue delimitar bem. Agora, se for para falar de um plano, né, eu indicaria olhar no plano coronal e, na dúvida, também o axial. Mas o plano sagital, ele não é tão interessante, tão fácil de definir a diferença, sabe? Mas o que eu sei o que é, a anteromedial ela é mais extensa, né? Vai lá para frente. Então, por exemplo, essa que ela vem lá de cima e se insere mais na frente, também é ela. Aí, quando eu pego uma que vem um pouquinho mais de baixo e se insere um pouquinho mais atrás, é a posterolateral. Mas, como eu falei,
a gente, para ter certeza, eu olho sempre nos 3 planos do ligamento, mas para ver as bandas eu gosto muito do coronal e do axial. Porém, essa dicasinha de onde ele está saindo até onde ela insere, por exemplo, essas fibras aqui, especificamente nessa imagem, seriam fibras anteromediais. Agora, como eu falei, nem sempre é tão fácil, tá? Tem casos que a gente fica na dúvida, tem casos de lesão parcial que eu fico na dúvida, será que está pegando só uma banda, será que pegou as duas, tudo assim. Às vezes não é tão fácil, não. Mas as dicas que eu falei mais vezes, se você pensar agora de planos, sequências extras, o que poderia acrescentar no dia a dia seria o coronal oblíquo, né? Aquela sequência que a gente usa para o LCA. Eu vou tentar fazer ele aqui, ó, para mostrar só para os colegas, os residentes aqui. Seria esse aqui, ó. Eu vou fazer uma reconstrução no coronal oblíquo para mostrar aqui, ó. Vem para cá. Isso aqui, ó, seria um coronal oblíquo, ó. Então, com essa imagem, ó, ela consegue, ó, delimitar melhor, certo? Então, essa aqui, ó, seria posterolateral, ó, tá? Eu vou andar mais um pouquinho, vai ter uma fibra mais extensa, ó. Ó, pronto, tá vendo ali, ó? Aqui, ó, anteromedial, ó, tá vindo lá de cima, ó, indo lá para frente. Aí vou dar um pouquinho, ó. Ó. Posterolateral. Isso. Posterolateral aqui. Certo? Até, tu poderia abrir rapidamente o microfone do Daniel Aimoares, o nosso residente, para a gente ilustrar. Daniel, tu podia explicar para a gente quais são as 2 bandas do cruzado, qual a função de cada banda, como é que testa isso no exame físico, qual a importância dessas bandas? Certo. Do cruzado anterior é a anteromedial e a posterolateral. E do cruzado posterior, a posteromedial e a anterolateral. Certo. No exame, no caso, para fazer a avaliação da LCA, quando a gente faz o exame Dessas 2 bandas, qual é a mais importante, Daniel? Qual é a que confere maior? No cruzado anterior é a anteromedial. Certo. E ela é testada por qual manobra? É mais avaliado pela manobra de pivot shift. Certo. Então, só lembrando aqui, só porque tem os residentes também, viu, Abaité? Tem que fazer essas diferenças, tá certo? Então, a banda anteromedial é aquela que confere maior estabilidade anterior, ela é mais bem testada na gaveta anterior, ao passo que a banda posterolateral é uma banda menos volumosa, com menor resistência ao arrancamento, mas ela é que confere a maior parte da instabilidade rotatória e ela é mais testada bem no exame de lado. Perfeito. Então, assim, nesse coronal oblíquo, né, deu para, talvez, ilustrar bem, né, aquelas 2 bandas onde a gente, nos outros planos, às vezes fica na dúvida. Então, essa daqui, ó, posterolateral, e andou um pouquinho mais para cá, anteromedial. Ok, pessoal? Então, vocês podem usar o coronal oblíquo aí como uma alternativa nos casos que tem alguma dúvida. Vou pegar mais um casinho de menisco aqui. Na verdade, ele tem vários achados, né? O menisco aqui vou chamar a atenção, mas ele tem vários achados para poder conversar. Aqui, ó, no menisco lateral, ele já tem uma lesão complexa. O que é que a gente chama de lesão complexa para os residentes aí, né? Lesão complexa, pessoal, é uma lesão que ela tem mais de um eixo, certo? Então, é uma lesão que soma 2 mecanismos de lesão, por exemplo, uma vertical mais horizontal, vertical mais oblíqua, radial mais vertical, radial mais horizontal, ou uma lesão que você nem consegue definir exatamente quais são os eixos dela, ela não seguiu aqueles padrões clássicos descritos e ela tem uma conformação, então, que você não sabe delimitar exatamente qual é o caminho que a lesão teve, e aí o que a gente não sabe dizer o que ela é complexa, certo? Então, seria isso aí, o que a gente chama de complexo. Então, por que eu chamei de complexo essa lesão?
Chamei de complexa porque ela tem no mínimo 2 eixos aqui muito bem definidos que eu vou desenhar para vocês. Ó. Aqui, ó, um eixozinho mais vertical, descendo aqui, ó, e um eixo mais oblíquo aqui, ó. Então, é como se ela fizesse uma cruz aqui no corno posterior desse menisco, então a gente vai chamar ela de lesão complexa, porque ela tem esses 2 eixos, tá, pessoal? Estou passando aqui para vocês verem os eixos, ó, tá? Então, é quase fazendo um X ali, né, uma cruz. Então, ela não é simplesmente um único eixo de lesão. Muito bem. Aqui, ó, ruptura completa do LCA. Olha, aqui tem uma verdadeira, né, cavidade, né, aqui, ó, no terço médio, né, do ligamento. Aqui o coto aqui distal e um coto proximal. E aqui, ó, na junção menisco capsular, ó, uma desinserção. Ó. Isso aqui é para ficar tudo pretinho, né, pessoal? Não pode ficar esse tipo de sinal aqui, tá? Ele está bem heterogêneo. Ó. Essa é uma desinserção completa, ela vai de cima a baixo, ó, ela vem até aqui o ligamento menisco tibial, que está até um cotozinho dele aqui, pessoal, ó. Vocês podem ver aqui, ó, um cotozinho retraído dele. Esse ligamento ele é para estar aqui, ó. Ele é para descer aqui, certo? Assim, ó. Tá? E ele está retraído. A zona 2, a zona 4, o menisco é preso à tíbia por esses ligamentos coronários, né, Abaté? Tem fraca inserção na parte superior. Uhum. Então aqui, ó, ele rompeu, tá? E ele tá retraído aqui em cima, ó. Tem um tecidozinho aqui em cima, mas ele não chega lá na tíbia. Então ele rompeu de cima a baixo a junção e esse ligamento. Então esse caso aqui, né? Se a gente fosse classificar, ele já seria um tipo 4, porque ele já está pegando completamente essa junção. Então ele não é uma lesão teoricamente estável, ela seria uma lesão instável, porque ela pega, inclusive, o ligamento aqui embaixo, né? Então, seria uma ramp aí, tipo 4. Que eu, até voltando aqui para os colegas radiologistas, que eu gosto de estudar essa classificação para entender as lesões, para tentar saber como descrever, mas eu não acho que seja necessário, tá, a gente descrever tipo de lesão desse caso na ressonância, porque acho que em muitos casos a gente não vai ter todas as informações ali para definir essa lesão. Eu acho que se a gente conseguir dar sinais para o colega que se você está vendo sinais de instabilidade, já é uma informação muito importante, tá? Você não tem como afirmar que a lesão é estável, mas você pode ter sinais de que ela seja instável. Então, você pode colocar isso no seu laudo, se você identifica um tipo de lesão que você sabe que classicamente ela é instável, você pode dizer que ele tem um aspecto, né, de sinais sugestivos de instabilidade. Aí o colega vai ficar mais antenado ainda, né, para a sua informação, para na hora lá da cirurgia ele, né, tomar uma conduta. Mas eu não falo assim que ela está estável, porque eu não tenho como afirmar isso, né? Às vezes teria que ter alguns dados a mais do que a gente consegue nesse momento aí na ressonância. Mas às vezes você consegue dizer que ela está com sinais de instabilidade ou critérios sugestivos de instabilidade. Mas eu comecei a estudar isso aqui, eu estava querendo aplicar a classificação, depois eu vi que não era exatamente isso que eu deveria fazer, até porque essa classificação ela não é universal, não é todo mundo que usa, existem outros grupos que têm outras visões, então eu acho que a gente tem que tentar detectar a lesão, primeiro já é muita coisa, porque por muito tempo ela se passou despercebida, e segundo, se você conseguir identificar alguns sinais que ela pode estar instável, você poderia acrescentar essa informação. O que é que vocês acham, pessoal, disso aí? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Certo. Eu vou dar minha opinião, depois também queria escutar a opinião dos demais aí. Essa lesão tu tá falando das lesões, eu me perdi aqui, Abaté, tá falando das lesões em rampa, é isso? Isso. Pronto. Essas lesões em rampa, elas foram, assim, descritas por um trabalho muito legal no estudioso francês, o Bertrand, da Escola de Lyon, e ele que chamou a atenção para um portal acessório e uma forma de dissecção, porque eram lesões que passavam despercebidas. E então,
Desde então, a gente tem, sempre que faz artroscopia, checar essa região posterior para ver se tem lesões instáveis ou lesões estáveis, que eu acho que isso é o mais importante no momento da cirurgia, saber se essa lesão é instável ou estável. E aí a gente tem um parâmetro de mais ou menos em torno de 5 milímetros que define estabilidade ou não, e é quanto a isso que a gente faria o tratamento. Eu só queria lembrar que isso tem sido assim um assunto que surgiu e foi muito discutido nos últimos congressos e de uma forma contrária, como sempre acontece, né? O Dr. Jorge está aqui, e tem uma frase que ele sempre disse na residência, que a medicina é uma verdade, é uma ciência de verdades passageiras, né? Talvez hoje a lesão em rampa já não seja, já se desconfie do hipertratamento desse tipo de lesão. Algum colega gostaria de comentar mais algum sobre essa lesão? A lesão em rampa é uma lesão que realmente ainda é muito discutida, não se chegou a um consenso e ela está muito associada à lesão do ligamento cruzado anterior e também é atribuída a ela uma maior chance de falha na reconstrução, por quem advoga a sua reconstrução. Mas essa região da lesão rampa, ela tem um recesso. Uma das características dela é que existe uma certa separação do menisco nessa região do corno posterior do menisco medial e para a cápsula, que até dificulta o reparo. Então, muitos mecanismos, muitos dispositivos que são usados para a sutura meniscal, os chamados dispositivos all inside, que são indicados para essa região posterior do menisco, elas podem não ser eficientes justamente por não ter um tecido que seja suficientemente forte para juntar as duas partes, ou então para corrigir essa desinserção menisco-capsular. Então, precisa de um tipo especial de sutura que é feito através desse portal posterior-medial. E o que você ressaltou é importante, sim, Abaeté, porque pela própria mecânica do joelho, a biomecânica, quando o joelho está em extensão, o côndilo femoral tende a empurrar o corno posterior do menisco para trás. Isso pode reduzir uma lesão que estaria deslocada caso o joelho estivesse semifletido. Então, muitas vezes, por isso, a lesão rampa não é diagnosticada ou a sua instabilidade não pode ser detectada pelo exame que é estático. Perfeito. Então, pessoal, esse caso aqui, ele tem, né, a lesão do LCA, tem a lesão complexa do menisco lateral, ele tem também, ó, mais uma daquelas, né, fraturas aqui impactadas aqui na parte do posterior do platô tibial lateral. Lesão, né, em rampa aí bem interessante. Deixa eu pegar um aqui. Tem outro casinho aqui também interessante. Agora a gente está focando um pouco mais em menisco, né? Esse caso, o que chama a atenção da gente é o seguinte. Primeiro, essa imagem aqui, pessoal, tá bem clássica, tá? Então, guardem essa imagem, os residentes, pessoal. Deixa eu ver se parece que tem algum comentário aqui no chat. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Só um instantinho, peraí. Só um instantinho. Isso, o colega falando que é o sinal do menisco fantasma, é exatamente esse, tá? Era aquele da raiz. Um colega aqui perguntando se tiver uma lesão só de uma banda do LCA, como é que é a conduta de vocês? O que é que vocês fariam se fosse só uma lesão de uma banda? Certo. Eu posso responder aqui, mas também está aberto aos outros que queiram comentar. O que a gente costuma fazer, Abaeté, é avaliar clinicamente se a lesão causa instabilidade, o grau de instabilidade que causa essa lesão da banda, né? Se ela é uma parcial, ela pode ser mais ou pode ser menor ou maior. Normalmente essas lesões também se acompanham de outras lesões associadas e quando isso tem indicação cirúrgica, no momento da cirurgia a gente avalia se é realmente uma lesão parcial ou se trata de uma lesão completa, porque às vezes o que parece ser uma lesão parcial na ressonância, no momento da cirurgia, é uma lesão completa. E sendo uma lesão parcial realmente só de uma banda, o que pode se fazer é esse tratamento de augmentação, que é a reconstrução isolada de uma banda. Então a gente pode usar apenas um tendão e fazer uma reconstrução apenas da banda.
preservando a banda que estiver bem. Perfeito. Vou aproveitar e essa pergunta aí e queria que vocês pudessem comentar sobre aquela questão das reconstruções em dupla banda, né? Que teve uma época que estava mais, digamos assim, sendo discutida. Vocês podiam comentar sobre isso hoje em dia? Como é que está a situação? Pronto. Era o que eu estava falando sobre as lesões de rampa, né? Isso é uma coisa pessoal, eu tenho a sensação de que a gente vive um momento semelhante, assim. Essas lesões... Tem um estudioso aqui no Brasil chamado Mário Ferretti Filho, que ele foi lá para Pittsburgh, lá para o grupo onde se faz essa secção de cadáveres, e ele conseguiu isolar essas duas bandas, anteromedial e posterolateral. E segundo os estudos dele, essas duas bandas elas estão isoladas desde o feto. Então, desde quando o LCA é muito pequeno, ele já consegue individualizar as bandas e já consegue ver a importância dela. Então, nesse estudo do Mário Ferretti, que está na literatura do nosso livro base, o INSA, né, foi considerado realmente um estudo muito importante para a anatomia do LCA, ele conseguiu realmente isolar as duas bandas e saber o papel dela, de cada uma delas em todo o arco de movimento. Então, foi pensando numa reconstrução do tipo anatômica que se preconizou a reconstrução das duas bandas, né? E durante um certo tempo isso foi muito discutido em congresso e alguns cirurgiões do mundo inteiro eles se organizaram para fazer essas reconstruções. E era o que a gente via em congresso, eles defendendo a reconstrução anatômica com as duas bandas, respeitando a individualidade do ligamento. E aí, com o passar do tempo, o que foi visto é que, em termos de função, a banda única, quando ela é reconstruída na posição anatômica, né, quer dizer, entre a inserção das duas bandas, né, como se fosse no meio do footprint, entre a banda anteromedial e a posterolateral, ela funcionalmente ela tem a mesma biomecânica de resistência ao arrancamento em relação à dupla banda. E como a dupla banda ela também não deixa de ser um duplo problema, né, porque ela tem 4 túneis, ela leva mais material de fixação, ela dificulta a revisão, então ela tem mais morbidade. Então, as próprias pessoas que faziam dupla banda isso no Brasil inteiro, no mundo inteiro também, elas deixaram de fazer. E, salvo engano, acho que até o grande idealizador dela, que era esse cirurgião chamado Fred Fu, ele também voltou a fazer a reconstrução em banda única anatômica pelos resultados serem funcionais. Só para acrescentar aí, Bosquinho, o Fred Fu falou, assisti uma aula dele, não lembro qual congresso, que ele falou que em alguns casos reservados ele faz a dupla banda ainda, mas ele tem estudado muito a anatomia do ligamento dos pacientes de acordo com o biotipo, se é mulher, no caso um jogador de futebol americano muito grande, que tem um intercôndilo mais alargado, então ele faz todo um estudo anatômico daquilo para prever se ele pode ou não fazer uma dupla banda, então ele está avaliando mais para esse caminho aí. O Fred Fu, ele gosta de novidades, né? No começo ele falou, inclusive na aula dele, que ele, na maioria dos casos, ele não faz mais. No caso da lesão parcial do LCA, complementando o que o Bosco falou, leva em consideração também a demanda do paciente, né? Se é um atleta, ou se é um atleta recreacional, ou se é um paciente jovem, criança, tem que levar todos esses aspectos aí se você vai, para poder você fazer a reconstrução ou não desse ligamento ou augmentation. Aproveitar para parabenizar aí pela aula, Baeté, e lembrar aí que ontem foi aniversário do Dr. João Bosco aí, dar os parabéns para ele aí pelos 40 anos aí, certo? Valeu, parabéns obrigado. Aí, rapaz. Valeu. Então, pessoal, vamos só continuar aqui nesse caso. Esse caso aqui, ele está bem interessante para mostrar para os residentes essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, pessoal, eu vou tentar, tá, desenhar, mas eu não sou muito bom de desenho, não. Então, eu vou só tentar mesmo, tá? Vou tentar mostrar, se fosse um menisco visto de cima, né? Aquele Czinho, certo? Isso aqui é uma fenda no corpo do menisco, tá, pessoal? Tem uma fenda, tem um pedaço menisco aqui, ó, um pedaço aqui, e tem uma fendazinha aqui, ó. Tá? Só que você está olhando de lado, né? Você está olhando daqui, ó. Certo? Tá olhando no sagital. Então tem uma fendazinha aqui, ó. O pessoal aí, para os residentes, qual seria
o tipo dessa lesão aí, pessoal? Bote aí no chat aí. Qual é o tipo? Exatamente. Fala aí, Daniel. Daniel já matou aí, né? Então, a lesão radial, né? Uma lesão que está pegando o eixo curto, né? Do menisco, né? O eixo curto do menisco. E eu estou olhando ela no sagital. Então, ela fica uma fenda, tá? Então, essa imagem, pessoal, num local onde você teria que ter menisco, tá? Ela é característica de uma lesão radial, né? Que está pegando toda essa espessura aí, tá? Então, essa primeira coisa desse caso é a gente olhar essa imagem, tá? Então, essa imagem, ela está representativa de uma lesão radial. E eu gosto de olhar esses exames também no axial, tá? Exatamente para a gente tentar flagrar esse tipo de situação, tá certo? Às vezes a gente consegue pegar bem no eixo da lesão. Vou ver se dá para mostrar aqui. Às vezes vai ter que pegar em outro plano. Deixa eu ver. Aqui só tá uma amputaçãozinha. Deixa eu puxar aqui. Tá aqui, ó. Ó. Deixa eu puxar aqui mais. Pronto, aqui, ó. Ela aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar ela aqui. Ela tá aqui, ó. Certo? Então, essa imagem é uma lesãozinha radial, só que ela não pegou o eixo completo aqui, né? Então, tá bem interessante esse caso para mostrar a radial. Agora eu quero mostrar para vocês outro detalhezinho aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos aqui pro coronal. Vocês vão ver no outro eixo, essa mesma lesão, tá? Aqui, ó. Essa mesma lesão em outro eixo, ó. Ó. Vem aqui o menisco, ó, pessoal. Olhe como é que é um menisco normal. Ele tem um triângulozinho que vai, ó, afinando, 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 até que ele fica pontudozinho ali, né, ó. Certo? Menisco normal. Olha esse aqui, pessoal, ó. Ele vem, ó. O que acontece? Assim, né, ó. E vem pra cá, ó. Né? Então, é aquela amputaçãozinha, tá certo? Então, é aquela amputaçãozinha ali que a gente está vendo, tá? Então, essa lesão, ela começa aqui na borda livre, ela pode até se estender por toda a substância meniscal, né? E pegar a espessura completa do menisco, né? Nesse caso, ela aconteceu uma outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Estão vendo aqui o menisco triângulo, ó? Vai andando, ó. Ó. Tem uma substância, pessoal, aqui, ó. Tá? Então, o que é que acontece? Aquele fragmento do menisco que era da borda livre, que estava aqui, ele se deslocou, tá? Para a região menisco tibial, que essa é aquela situação que a gente vai chamar de flap, né? Então, esse tecidozinho aqui embaixo, ó, ele é um tecido, digamos, que não deveria estar ali, né? É um tecido extra ao menisco, tá? Que tá preenchendo esse recessozinho aqui. Tem até um edemazinho ósseo aqui, né? Um pouquinho de conflito, que eles chamam, né? Um pouquinho de conflito ósseo-meniscal. Você vê que essa borda aqui, ó, da tíbia, né? Ela tá com um edemazinho aqui, ó. Então, é esse... Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Tipo um triângulozinho aqui, tá dando para ver? Perfeito. Então, ó, esse triângulozinho aqui, que eu vou desenhar ele aqui, novamente, ó, é um pequeno fragmentozinho de menisco que se deslocou, né, para essa região. Em geral, né, os colegas podem comentar aí, esse tipo de lesão ele é mais incômodo assim para dor, né? Ele pode causar um processo inflamatório, geralmente ele talvez não cause tanto bloqueio, mas ele causa desconforto no paciente, dor, e a gente tem que descrever isso aí para o colega que for, né, fazer o procedimento, fazer a cirurgia, ele já ter noção de onde é que vai achar esse fragmento e se também está com edema, se tem alterações inflamatórias, né, adjacentes, tudo isso a gente vai descrever, né? Então, esse caso aí tá bem interessante. Deixa eu liberar aqui o
microfone aqui do Dr. Marcelo. Comentário, Dr. Marcelo? Acho que não. Acho que o seu... Não está liberado não o microfone dele. Pronto, tá liberado. Agora tá, né? Pronto. Liberou aí. Eu queria aproveitar e fazer outra pergunta aqui em relação ao caso anterior. Esse caso aqui, esse caso que você está mostrando, é o que o pessoal chama de impacto, né? Os radiologistas. Tem gente que chama de conflito, menisco tibial, né? Em relação ao caso anterior, aquela lesão radial, a gente sabe que a lesão radial ela completa, ela funciona como uma meningectomia total, né? Isso. Eu queria te perguntar uma coisa, em termos de planejamento cirúrgico, em termos de avaliação da lesão, é possível na ressonância você determinar qual é o percentual de envolvimento na lesão radial? Se ele completa, se ele tem 10%, 50%? É possível, é possível. Isso é colocado nos laudos? Não, né? Normalmente só diz lesão radial, né? Deixa eu só entender aqui se é o que eu estou pensando, é exatamente o que eu estou perguntando. Vou desenhar aqui para a gente tentar falar a mesma coisa. O senhor está perguntando se é o que eu estou entendendo. O percentual, digamos aqui, no eixo curto, né, que ele está pegando. Digamos, se está pegando 50%, se está pegando 60%, se está pegando... Não é isso? Perfeito. Dá para fazer, sim. Principalmente, dá para saber quando ela é completa, logicamente, porque eu vou ter uma fenda total, né? E quando ela é parcial, eu consigo ver uma fendazinha parcial assim. Aí eu consigo medir, por exemplo, o total e posso medir isso aqui e fazer essa proporção. Isso aí não é nada complicado não, certo? É uma coisa bem tranquila. Eu realmente, o que é que eu tenho feito no meu laudo? Geralmente eu falo se ela é radial de espessura completa ou parcial. Mas se essa mensuração for algo que vá realmente mudar a conduta, a gente pode fazer isso aí sem grande dificuldade, sabe? É algo que não é uma coisa que geraria muito transtorno, não. Porque basicamente você vai ter aqui, ó, digamos, uma lesão aqui. Você vai medir, digamos que isso aqui deu 8 milímetros, isso aqui deu 3. Então é só você fazer o percentual, sabe? Não seria... Perfeito. Não tem problema não. Mas normalmente o que a gente tem feito é parcial ou completo. Então deixa a porta aberta, neguinho. Deixa eu ver aqui. Estamos já acabando, viu, pessoal? Vamos esticar para não ficar muito tarde. Tem mais um caso aqui para a gente ver. Tem mais 2 casinhos rápidos aqui para a gente ver. A gente já vai ter visto 8 casos, foi bom, né? Deu para ver bastante coisa. Deixa eu puxar. É tipo residente escrever. Pronto. Aí, Daniel, essa aqui é para você, viu? A gente está vendo aí a imagem, um corte sagital, né, da ressonância. A gente consegue avaliar aí o ligamento cruzado posterior nessa imagem, né, uma parte dele. Uhum. E ali você está vendo justamente a raiz, né, do menisco. Aqui nessa região, eu estou aqui na região intercondilar. Você está vendo alguma coisa que chama a atenção aí? Deixa eu colocar aqui também no... Vou botar no coronal, para você ver. A região intercondilar. É uma alça, né? Isso, o sagital, ó. Isso. O que a gente não está vendo aí? Aqui nessa região, né? É exatamente aquela topografia do LCA, né? Então a gente não está vendo. A gente não está observando a fibra do LCA, né? Isso. Então aqui, ó, né? A gente deveria estar vendo o LCA aqui. Ele perdeu totalmente, né, a definição. Tem só um tecido aqui, né? Todo heterogêneo, né? Um tecido já oculto, né? Retraído e tudo. E a gente perdeu aqui, né? O ligamento, né? Aí, ó, vamos ver agora os meniscos, tá? Então aqui menisco medial, aqui lateral. Então, olha,
nesse menisco aqui. A gente observa uma lesãozinha, né? Uhum. Mas eu quero mostrar um negócio aqui para você. Deixa eu puxar aqui o sagital. Olha, aqui o menisco ele perdeu aquela morfologia normal dele, né? Isso, uma lesão complexa, né? Agora vamos aqui, ó. Olha isso aqui, ó. O que é que aconteceu aqui, pessoal? Ó, vou pegar aqui, ó, tô continuando pelo menisco, ó. Aqui o menisco, ó, vem, ó. Certo? Como se tivesse um flap, né? Pronto. Isso aqui é um pedaço grande, né, de menisco que rodou para cá, né? É exatamente. É um flap, só que aquele que eu mostrei anteriormente rodou para baixo, né? Rodou para o recesso ali menisco tibial. E esse aqui, pessoal, ó, rodou para cá, para cima. Ó. Ele vai aparecer bem aqui, ó. Ó o pedaço de menisco aqui, ó. Olha, rodado lá para cima aqui, tá vendo? Ele rodou para o recesso menisco femoral, né? Então, é um flap também, só que em vez dele rodar para baixo, rodou para cima, né? Certo? Então, um casinho bem interessante para mostrar outro tipo de flap, né? Tem uns colegas aqui falando aqui no chat, o colega falou lesão do fragmento paragoteiro tíbio capsular, isso no caso anterior, né? Exatamente. O recesso ali tíbio capsular, exatamente. E o colega está perguntando aqui, viu, doutor Marcelo, no caso aí dessas questões que o senhor comentou do radial, você acha importante, então, colocar esse percentual? Você acha que até 50% ou mais de 50%? Ou você acha que tem que ser um percentual tipo... o que é que você acha que poderia ajudar aí na sua conduta? Olha, Beto, assim, o laudo de vocês tem uma importância muito grande para a nossa solicitação de cirurgia, em termos de convênio, em termos de material e tudo. O fato de você ter uma lesão do menisco maior ou menor em termo radial era mais curiosidade minha. Eu acho que, do ponto de vista prático, não vai fazer muita diferença, não, porque, no meu caso, pessoalmente, eu vou pronto para suturar essa lesão sempre, né? Se for uma lesão que eu não preciso suturar, tudo bem. Aí faz só o reparo da lesão, a parte que está... Desde que esse menisco fique estável. Enfim, para a cirurgia, eu acho que não vai fazer muita diferença, não. Foi mais uma curiosidade se poderia ter se era feita essa medição. Perfeito. Alguém quer comentar mais esse caso aqui do flap? Tem mais um casinho para a gente ver, para a gente terminar hoje aqui. Só aproveitar enquanto tu muda o caso aí, Abaté, nesse meio tempo. Fica à vontade. Para fazer uma retificação, que eu devo ter falado que a lesão instável em rampa era de 0,5 centímetro, né? Na verdade, ela é de 1,5, certo? Só para lembrar. O probe tem mais ou menos 8 milímetros, então seriam mais ou menos dois probes. Tem aqui, ó. A questão da lesão em rampa, a lesão em rampa ela começou a ser discutida agora mais recentemente pelos ortopedistas, mas para o pessoal da radiologia essa lesão já é bem antiga, né? Existem já relatos dela já bem antes. Existe relato, sim, mas ela era uma lesão que classicamente ela era associada às rupturas crônicas do LCA quando não era tratado, e aí, por ser um estabilizador secundário, né, eles acabavam tendo essa lesão. Mas depois ela ganhou a importância no quadro agudo mesmo, né, também de lesão do LCA com essa situação. Se achava que ela era menos frequente no quadro agudo, e hoje vê que até, né, dependendo do casuístico aí, estão falando de 20% a 25%, né, dos casos pode ter. Então, assim, antigamente se achava que era menos, na parte radiológica, né? Mas ela realmente era descrita. Então, esse caso aqui, pessoal, para a gente encerrar, né? Para a gente não se estender demais, já são 9 horas aí. É uma lesão, é um caso que também tem contusões laterais, né? Veja aqui, ó, vou mostrar para vocês, pessoal, como é que mede a translação, tá? Na ressonância, que é importante para os radiologistas, principalmente. Ó, passei aqui, ó, na cortical posterior da tíbia, tá? Passei posterior do fêmur. Aí eu vou medir
essa distância aí. Eu não considero a cartilagem, tá? É osso, tá bom? Você mede aqui, ó. A distância aí, ó. Essa aqui tá dando, ó, exatamente pertinho de 8 milímetros, né? Se eu for puxar um pouquinho para cá, vai dar 7. A partir de 5, eu tenho 85% de especificidade. E a partir de 8, eu tenho 95% de especificidade. Então, nesse caso, eu teria 85% de especificidade de falar de ruptura do LCA só por esse achado aqui. Tá? Mas realmente tem, né, a ruptura. Tem sinais diretos, né? Eu usaria aquilo ali como um sinal indireto, caso eu tivesse dúvida. Mas ele tem sinais diretos mesmo. Esse caso, pessoal, é um menisco medial que também tem aquela lesão complexa, ó, né? Ela parece um X, né? Muito semelhante àquele caso que eu mostrei um pouco antes aí. Então, ele pega, ó, 2 eixos. E tem o LCA. E esse caso aqui, para os radiologistas também, tem outro sinal de translação anterior da tíbia, que também é sinal indireto de ruptura, pessoal. Vocês podem usar esse sinal, que é o chamado sinal do menisco descoberto. O que é isso? O corno posterior do menisco lateral, ele está para fora da tíbia. Ó, a tíbia está aqui, ó. A tíbia acaba aqui e ele está para trás, ó. Ele está para fora. Então, isso aqui não tem osso aqui embaixo. É o sinal do menisco descoberto, que nada mais é do que um sinal de translação anterior da tíbia. Quando a tíbia tem essa translação anterior, esse menisco ele pode ir junto um pouco ou ele pode ficar preso aqui. Nesses casos, às vezes você pode ter até ruptura. Se ele ficar muito preso aqui, a tíbia for muito para frente, ela pode romper aqui mais para cá. Ou se ele for junto, ele rompe perifericamente. Então, é um mecanismo aí que esse menisco pode ter quando tem lesão, translação anterior da tíbia, né? Mas nesse caso, ele tem aqui, então, o chamado sinal do menisco descoberto, quando ele não tem tíbia aqui embaixo dele, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim mais interessante. Tem as contusões que a gente já descreveu, tem aquela lesão complexa do menisco medial. E aqui, ó, pronto, nesse caso aqui, ó, é um caso que tem um negócio interessante aqui para mostrar para vocês. Nesse caso aqui, o menisco ficou e a tíbia foi. O que é que liga aí, Daniel? No caso ali também o menisco, a tíbia, na parte posterior dele, o menisco lateral. Os ligamentos coronários, né? E a raiz meniscal, né? A raiz meniscal. Nesse caso aqui, ó, rompeu aqui a raiz, ó. Tá? Então vou mostrar aqui no axial, ó. Vai ficar bem bonito de vocês verem isso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tá? Então a tíbia foi mais para frente, o menisco ficou mais para trás, só que ele avulsionou aqui a raiz do menisco lateral, tá? Aqui, ó, uma fenda aqui, ó, tá vendo? Bom, então, veja aqui a raiz anterior, ó, tá? E posterior você não vê essa imagem, ó, vê uma amputação. Eu vou mostrar um caso de raiz posterior que está normal para vocês compararem, tá? Mas vocês estão vendo, eu vou desenhar e depois eu vou mostrar outro caso, tá? Porque quando a gente não sabe o normal ou não está lembrando, tem mais dificuldade. Veja aqui, ó, a raizinha, né? Essa afilando ali, ó. Aí vem o menisco, né? Aí aqui, pessoal, faz assim, né? Ó. Ok? Concorda com essa imagem? Agora eu vou mostrar o menisco lateral normal, tá? Para vocês identificarem. Guardem essa imagem aqui, ó. Tá? Vou até fazer um print aqui, depois eu mando para vocês. Eu vou abrir outro caso, que a raiz posterior está normal. Isso aqui só para a gente encerrar aqui essa parte. Vou pegar esse caso aqui, eu acredito que o menisco esteja normal, esse aqui. Só um instantinho que... Vou fazer a reconstrução axial. E vocês vão ver que é outra imagem que vai aparecer ali. Ó. Olha aqui, ó.
certo? Deixa eu tirar essa aqui para não confundir. Vocês estão vendo aqui a pontinha aqui, ó, né? E aqui, e naquele não tinha isso, certo? Eu só tinha a parte da frente, assim, ó. E vinha aqui e tinha amputação. Nesse caso, ó, tem a parte de trás aqui, ó. Faz assim, né? Então, essa é uma lesão da raiz posterior do menisco lateral. E no outro caso, que não é, a gente não pega muito direto assim não, tá? Esse caso aqui, tá certo? Pega mais do medial. Mas nesse caso, deu para ver bem. Vocês gostariam de comentar alguma coisa, pessoal? Só queria ressaltar, Baite, a importância dessa avaliação meniscal quando se suspeita de lesão ligamentar, principalmente dessa porção posterior dos meniscos. Então, essas lesões, as lesões das raízes, as lesões tipo rampa, elas não eram descritas até alguns anos, mas sabe-se que a porção posterior dos meniscos, pelo efeito de cunha, tem uma importância muito grande na estabilização do joelho. Na ausência do LCA, eles funcionam como estabilizadores secundários. E se uma lesão dessa passar despercebida na avaliação pré-operatória, primeiro a gente não vai ter se preparar para fazer o reparo, o eventual reparo quando for indicado. E essa falta do reparo pode comprometer o resultado. Daí a importância de realmente sempre se manter um alto grau de suspeita e se procurar ver o melhor possível para tentar identificar no pré-operatório. Leva a uma falha da reconstrução, né, Leonardo? Isso, aumenta muito o risco de falha da reconstrução. Perfeito. Roberto, eu queria fazer só uma pergunta, aproveitar que você está aí, que não é todo dia que a gente está com você assim. Uma coisa prática de consultório. Às vezes a gente está no consultório e chega um paciente lá com a queixa de instabilidade. Você examina o paciente, ele tem lágrima positiva, ele tem gaveta positiva, mas você olha a ressonância dele e tem lá o ligamento e o laudo às vezes até como normal. Ah, isso aí é ótimo, viu? Essa pergunta aí. É muito importante. E às vezes na cabeça da gente vem, mas esse paciente tem testes positivos e tem história de estabilidade. Esse paciente deve ter sofrido algum tipo de lesão e houve uma cicatrização dessa lesão. Isso. Como é que vocês, assim, aqui no nosso meio, como é que a gente consegue avaliar esse paciente do ponto de vista de exame para dizer, não, esse ligamento ele é insuficiente, até porque para a gente conseguir convencer esse paciente que ele precisa ser operado. No caso, ele vai precisar ser operado pelas queixas dele. E convencer o convênio que precisa liberar o material para fazer essa cirurgia, você tem que ter um laudo do radiologista comprovando essa lesão. Perfeito. Essa sua situação aí é uma situação, né, que não é rara e que a gente tem que tentar resolver. Qual é a explicação para isso? Existe muitas vezes realmente cicatrizações anômalas, né, do LCA depois de uma ruptura, que ele pode, por exemplo, ou ele pode cicatrizar no LCP, ou aqui embaixo na fossa intercondilar, ou lá em cima e ter um tecido que não é funcional, mas que está ali ocupando o espaço e ele confunde como se fosse um ligamento. Então, às vezes você tem um tecido aqui, que ele tem essa conformação assim, por exemplo, ó, ele é meio curvo, né, meio arqueado. A gente tem, aí tem duas situações, tá? Uma, a gente pode procurar aqueles sinais indiretos de ruptura. Apesar de ter esse tecido, eu consigo ver a gaveta na ressonância, ou consigo ver aquele menisco descoberto, ou consigo ver outros sinais. Aí, através desses sinais, eu tendo uma solicitação de vocês, né, do ortopedista que examinou o paciente, dizendo que no exame físico aquele paciente tem insuficiência ligamentar, com os sinais indiretos, eu consigo ter a segurança necessária para afirmar que esse tecido ele não é funcional, que é um tecido ali cicatricial não funcional. Agora, se eu não tenho dado clínico, fica muito difícil realmente eu passar essa informação. Mas se eu tenho uma informação clínica, na hora de laudar esse exame, eu vou conseguir valorizar mais esses sinais indiretos, né? Agora, tem casos que o tecido está lá realmente e confunde mesmo. Agora, digamos que a situação está extremamente duvidosa. Existe uma coisa que pode ser feita, que é um equipamentozinho que você compra, que bota, ele simula uma gaveta na hora do exame da ressonância. Aqui em Fortaleza, eu realmente não conheço nenhum serviço que tenha, mas em São Paulo já tem. E aí... Seu artrômetro, tá falando? Não, ele chama...
Não, eu acho que eu já vi isso numa palestra uma vez. Eu acho que é um aparelho que foi desenvolvido. É o PKTD, uma coisa assim. Não, o KT-1000? É Porto, não. Não é o KT-1000, não. É o Porto de Vai, é PKTD. É Porto, Kine, alguma coisa. Isso foi descrito pelo pessoal, pelo aquele Espregueira Mendes, que é um cara, um português do Porto, e ele foi quem bolou esse aparelho. É de Portugal mesmo. Aí o que acontece? Ele simula a gaveta na hora da realização do exame. E aí você faz o teste com ele e sem ele. Pode fazer gaveta anterior e posterior. Aí ele poderia resolver esse tipo de situação. Porém... Você dá uma medida de milímetros isso aí. Então. Vocês, ele teve 10 milímetros, 12 milímetros. Aí você tem uma média, né, do que é o normal quando você faz isso e o quanto a gaveta está positiva. E aí você pode fazer. Mas, assim, existe todo um protocolo para se fazer isso, né? O exame ele muda completamente com a forma de solicitar o exame e a forma de executar o exame. Mas, assim, aqui na nossa cidade, no momento, não tem nenhum serviço realmente que faça esse processo. Mas também não é nada de outro mundo, não. É só adquirir esse equipamento e aí dá para fazer. Mas, para esses casos, especificamente, seria uma solução. Mas, para a nossa realidade, como você perguntou, iríamos ver os sinais indiretos com o dado clínico do exame físico e sinais indiretos, nós conseguiríamos afirmar que esse tecido que está lá, ele está demonstrado que não tem função na ressonância. Agora, se não tem nenhum sinal indireto, no caso do exame estático, aí teria que usar esse dispositivo para sensibilizar, né, a gaveta aí na hora do exame. Ok? Perfeito. Pessoal, em termos de casos, né, era isso que a gente tinha trazido para vocês. Foram 8 casos e aquela revisãozinha sobre menisco e ligamento, né? Eu acho que era dentro da nossa proposta, né, que também de não se estender demais, né, e fazer uma revisão. Eu acho que assim com casos fica mais prático, né? Estou à disposição para qualquer dúvida, né, ou qualquer pergunta de vocês ou dos colegas e também, né, algum comentário. Acho que a gente podia fazer até uma foto final aí, né? Todo mundo ligar as câmeras aí, a gente fazer uma foto. Ficaria bacana aqui no... Deixa eu encerrar meu compartilhamento. Quem quiser, né, aparecer aí, pode ligar a câmera e a gente faz uma foto final aí. E também quiserem fazer algum comentário final, né, vocês fiquem à vontade. Então, vou aproveitar e fazer uma foto aqui. Todo mundo sorrindo aí, pessoal. Show. Então, pessoal, vocês gostam de comentar mais alguma coisa? Só agradecer, da minha parte, agradecer mais uma vez, né, o convite. É sempre uma satisfação. A gente vai ter mais um encontro, né, na sequência dessa temática, que vai ser voltado para a parte de cartilagem e degeneração, né, alterações degenerativas do joelho, osteoartrite. E estamos à disposição, né? A gente vai estar depois disponibilizando nos canais aí do Centro do Joelho, do Dr. Bosco, que dá a gente também essa aula. E estamos à disposição para qualquer dúvida, ok? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Passar a palavra aí para o Dr. Bosco, para os colegas do Centro do Joelho também, ficarem à vontade aí. Perfeito. Vou até te agradecer e te perguntar também se a gente poderia fazer o próximo encontro, que seria lesões condrais e degenerativas, na próxima terça-feira, nesse mesmo horário. Por mim tá ok, tá ótimo. Então já fica combinado aqui. Perfeito. Então... Abaeté, muito obrigado mais uma vez, excelente a apresentação e a discussão, muito proveitosa, e agradecer também a participação de todos. Isso nos engrandece muito e valoriza muito esses nossos encontros. É isso aí. Também gostaria de agradecer em nome do nosso R4, lá da Santa Casa, em nome do Centro do Joelho. Importantíssimo essas reuniões, a gente aprende muito e continuar com esse trabalho aí que a gente está fazendo, que eu acho que é importante. Parabenizar o Bosco também pela iniciativa. E vamos lá. Bom, então, até terça, né, Abaeté? 19h30 de novo.
Combinado. Boa noite a todos e semana que vem estamos de volta. Um abraço.